todos! Esse é o nosso encontro dos domingos de manhã da série Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. E eu convido a você a acompanhar junto com a gente essa leitura, que traz uma riqueza de detalhes em nomes de todas as pessoas que fizeram a história, né, do surgimento da doutrina espírita, que fizeram parte dessa anunciação, a parte então desse conhecimento todo que nós temos hoje, né? E continuando aqui a nossa série, hoje nós vamos ver o quinto item desse livro. Angeli Contin e Academia de Ciências, Jornais da Medicina criticam a Academia, outros semelhantes, A Casa Apedrejada, Os Fenômenos Mediúnicos do Presbitério de Cedeville, o Marquês de Merville e o Vigário de Saint-Roch comunicam-se que manifestantes invisíveis e declaração de Robert Houdin. Ele vem dizer aqui, para continuar falando, né, da revelação da doutrina espírita, dessa renovação, eles gostariam de relatar que já vinha antes outros tipos de manifestações, que a gente já viu em outros vídeos, né, em outras séries, que sim, já tinham, mas como sempre eram demoníacos, bruxarias, não se dava muito ali o braço a torcer. E aí eles relatam aqui, né, que em Paris, no princípio de 1846, tinha uma criança de 13 anos, uma menina, chamava Angélique Contin, que muitas pessoas estavam ali observando as suas manifestações, que eram manifestações físicas, né? Então ali junto tinham advogados, farmacêuticos, magistrados, entre outros, que eram de grande nome renomado. E aí a Academia de Ciências de Paris, observando então juntamente, fez com que montasse uma comissão para ver então essas manifestações. Mas como sempre ocorria, a Academia não observou nada e lançou uma nota que esse tipo de manifestações que a menina produzia eram fraudes, né? Aquilo gerou na população, porque quando foi publicado pela Academia de Ciências, uma revolta muito grande. E a imprensa também publicou que eles estavam falando que essa moça, essa criança de 13 anos estava cometendo uma fraude e que as manifestações que tinha não passava de nada demais. Mas ele ainda cita o que eram essas manifestações, que eram de caráter mediúnico e eram de efeitos físicos, de agitação, de levitação. E eles citam que colocavam-se tesouras amarradas à cintura dela e elas eram suspensas sem que se rompesse essa amarração. E aí depois, em 7 de março de 1846, tiveram outros fenômenos ali importantes, né? De outras crianças que tiveram esse também envolvimento, coisas mediúnicas. Depois teve em 5 de março de 1849. E aí depois de uma outra menina também que tinha as suas manifestações. E por fim ele fala de uma menina, de uma criança, que era Adolphine Benoit, que era empregada de uma quinta. E ela passou a ter notáveis efeitos físicos. E esses efeitos físicos aí foram gerados como demônios e chegaram a tentar exorcizar essa menina e aí internaram ela no hospício. Esses efeitos cessaram. Quando ela teve alta ali do hospício, quando ela voltou para onde ela trabalhava, os efeitos novamente retornaram, né? E aí eles ainda citam que também teve uma casa em 2 de fevereiro de 1846, uma casa do negociante foi apedrejada por diversos projetos de diversos tamanhos, diversos formatos, diversas espécies, e que pela matemática da coisa, eles acreditaram que esses projéteis não tinham como ser arremessado por pessoa, não tinha como ser arremessado por ninguém, e até então nunca se soube, né? Acreditavam então de uma outra força ali que tinha arremessado e vindo esses projetos. E depois ele continua dizendo que ali em novembro de 1850, fevereiro de 1851, tinha 2 crianças que foram educadas no presbitério e uma delas
começou a ter manifestações de efeitos físicos. Então, né, por estar ali, elas foram expulsas, né, desse presbitério. Então, teve várias manifestações, teve tremores, que era ouvido a quilômetros de distâncias, né, a mesa que tremia no sacerdócio. Então, começaram a ver esse tipo de manifestações. E por acreditarem que era uma força demoníaca, o que aconteceu? Expulsaram as crianças de lá. E aí, quando expulsaram as crianças, relativamente parou-se as manifestações, né? Então, eles viram que realmente tinha essas crianças de efeitos físicos, mas acabavam não dando o braço a torcer. E aí, depois, em seguida, ele fala que o Marquês de Mirville obteve o mesmo tipo de comunicações do que as irmãs Fox. Então, eles começaram a ver que também tinha outras pessoas, né, que eram já adultos, também ter essa tipo de manifestações. E aí, finalizando, Robert Holding, né, o rei dos prestigiadores, ele cita que esse tipo de manifestações, né, que foram feitas ali que ele acreditava, né, que ele cita assim, entre aspas, vou ler a citação dele: apesar da minha firme resolução de jamais intervir em discussões estranhas à minha arte, devo, entretanto, confessar que, mesmo afirmar que o maior número desses fatos praticados em tal escala, em circunstâncias tão íntimas, desafiam inteiramente todos os recursos daquela mesma arte. E aí ele fala, né, afinal, quando as duas crianças foram afastadas do presbitério por ordem do arcebispo, o silêncio voltou àquele local. Então, realmente, elas tinham, né, essa mediunidade de ter essa manifestação, né. E aí ele conclui aqui, né, que é para trazer uma reflexão para nós, né. Os homens em geral somos, entretanto, enfatuados, presunçosos e negativistas por ignorância ou por orgulho, de sorte que poucos são aqueles que conseguem apreciar devidamente as verdades de onde e onde descem a terra por acréscimo da misericórdia do alto. Isso é verdade, né? A gente sempre traz aqui, a gente acaba sempre duvidando, né? A gente tem que sempre investigar, ver onde vem, né? Ter um conhecimento, mas não criticar sem saber, né? Sem ter conhecimento de causa, né? E o que acontecia? Eles criticavam, não observavam, né? Colocavam aquilo que acreditavam, né? E hoje a gente sabe. E, infelizmente, até hoje a gente sabe que ainda existem pessoas que são descrentes, né, das manifestações espíritas, e que aí muitas das vezes vão procurar os ensinamentos espíritas pela dor. Se for pela dor, se for por amor, serão sempre muito bem-vindos, né? A doutrina espírita está aí para esclarecer a todos aqueles que tiverem interesse em aprender, correto? Espero que vocês tenham gostado e um ótimo abençoado domingo a todos nós, e mais uma vez, gratidão!